Muitas mulheres de Deus estão louvando a Deus com os lábios cheios de batom e suas canções, orações não estão subindo ao céu. A história do batom remonta a milhares de anos, com a evidência de que as antigas civilizações egípcias, mesopotâmicas, indígenas americanas usavam substâncias para colorir os lábios. No entanto, a fabricação moderna do batom, como um cosmético comercial, começou no final do século XIX. O primeiro batom comercialmente disponível foi criado por uma empresa francesa chamada Guerlain em 1884. Este batom foi feito de cera de abelha e corantes e foi vendido em um tubo de papelão. No início do século XX, outras empresas começaram a fabricar batons em cores variadas e em tubos metálicos mais duráveis. O batom tornou-se um item de beleza popular entre as mulheres em uma indústria crescente. Hoje o batom é fabricado por muitas empresas de cosméticos em todo o mundo, com uma ampla variedade de cores, texturas e ingredientes. O uso de batom é popular em todo o mundo em muitas culturas diferentes. O esmalte moderno para unhas, como o conhecemos hoje, foi inventado no início do século XX por um dentista americano chamado Maxwell Leiper. Leiper observou que o esmalte dental que ele havia desenvolvido anteriormente poderia ser modificado para ser usado em unhas. Em 1916, Leiper fundou a empresa que se tornaria a empresa de cosméticos moderna Sally Hansen e começou a produzir o primeiro esmalte comercialmente disponível para unhas. O esmalte era feito de nitrocelulose, um polímero que criava uma película durável à unha quando combinado com solventes e corantes. O esmalte para unhas rapidamente se tornou popular entre as mulheres, com muitas empresas de cosméticos começando a produzir sua própria versão de produto. Hoje em dia, o esmalte para unhas é uma indústria global, com uma ampla variedade de cores, acabamentos e ingredientes disponíveis para os consumidores em todo o mundo. E esses registros históricos mostram que o uso de corantes e pigmentos para colorir as unhas remonta às civilizações antigas, como a egípcia, grega e romana. A história da maquiagem remonta a milhares de anos e é difícil determinar exatamente onde e quando ela começou. No entanto, há evidências de que as antigas civilizações egípcias, gregas e romanas usavam substâncias para colorir e embelezar o rosto. Os egípcios, em particular, são conhecidos por terem usado maquiagem para fins religiosos e estéticos. Eles criaram uma variedade de produtos de beleza, incluindo ron para delinear os olhos, sombras para as pálpebras, blanche para as bochechas e tinturas para os lábios. A Idade Média, a Igreja Católica considerava o uso de maquiagem um pecado e o uso de cosméticos diminuiu na Europa Ocidental. No entanto, na corte da França, a maquiagem continuou a ser usada como uma forma de status e extravagância. A popularidade da maquiagem aumentou novamente durante o Renascimento, quando as mulheres da alta sociedade usavam maquiagem para embelezar seus rostos e dar a aparência de uma pele mais clara e perfeita. Desde então, a maquiagem tornou-se uma indústria global, em constante evolução, com uma ampla variedade de produtos disponíveis para os consumidores, desde a base e pó facial até o batom e esmalte para unhas. A história das tintas para cabelo é antiga e remonta a civilizações antigas como a egípcia, grega e romana, que usavam corantes naturais para tingir o cabelo. Os antigos egípcios usavam rena para tingir o cabelo e as sobrancelhas, enquanto os antigos gregos e romanos usavam extratos de plantas e minerais para colorir o cabelo. No entanto, a primeira tinta para cabelo comercialmente disponível foi criada em 1907 pelo químico francês Eugène
Schuller, fundador da empresa L'Oréal. Ele criou a primeira tinta para cabelo sintética, usando um composto químico chamado parafenilenodiamina, PDD, que era mais durável e resistente à água do que as tintas naturais. A tinta para cabelo de Schuller se tornou popular na Europa e em 1950 a L'Oréal introduziu a primeira tinta permanente para cabelo. Desde então, a indústria de tintas para cabelo cresceu e evoluiu, com uma ampla variedade de cores e formulações disponíveis para os consumidores. Hoje em dia, existem tintas para cabelo que são naturais, semipermanentes e permanentes, e que variam em intensidade e durabilidade. A história dos brincos é antiga e remonta a civilizações antigas em todo o mundo. Acredita-se que os primeiros brincos tenham sido criados pelos antigos persas em 2500 a.C. Eles usavam brincos feitos de ouro e prata, muitas vezes com pedras preciosas e incrustadas. Os egípcios antigos também usavam brincos, que eram feitos de materiais como ouro, prata e lápis lazuli. Eles acreditavam que os brincos eram um símbolo de status e poder, e eram usados tanto por homens quanto por mulheres. Os gregos antigos também usavam brincos, muitas vezes em pares, e às vezes com desenhos elaborados ou figuras esculpidas. Na Roma Antiga, os brincos eram um sinal de riqueza e status social, e eram frequentemente usados por mulheres da alta sociedade. Os brincos continuaram a evoluir ao longo do tempo e hoje existem muitos estilos diferentes disponíveis, incluindo argolas, brincos de pressão, brincos de tarraxa e brincos de gancho. Eles são frequentemente usados como uma forma de expressão pessoal e de moda, e vêm em uma variedade de materiais, incluindo ouro, prata, platina, pedras preciosas e sintéticas, pérolas e muito mais. A origem da bermuda para homens remonta no início do século XX, em 1915. O tenista francês René Lacoste criou a primeira bermuda moderna para homens como uma alternativa mais confortável e prática às calças compridas que eram comuns na época. Ele projetou uma bermuda curta, que era solta e arejada, com um corte confortável e permitia maior liberdade de movimento. A bermuda se tornou popular entre os tenistas e rapidamente se espalhou para outras áreas do esporte, como o golfe e o cricket. Durante a década de 1930, a bermuda também começou a ser usada como roupa casual para homens, particularmente em regiões tropicais, onde o clima quente tornava as calças compridas desconfortáveis. Hoje em dia, a bermuda é um item de vestuário versátil que pode ser usado em uma variedade de ocasiões casuais. Eles vêm em uma ampla variedade de estilos, cores e tecidos e podem ser usados com uma variedade de outros itens de vestuário, como camisas polo, camisetas, sandálias e tênis. A origem da camisa regata, também conhecida como camiseta regata, é incerta, mas há relatos de que ela surgiu no final do século XIX ou no início do século XX, como uma peça de roupa íntima para homens. Era usada como uma camiseta sem mangas para ser usada sob camisas ou roupas mais formais. Acreditava-se que a camiseta regata evoluiu a partir da camiseta de alças usadas pelos lutadores de boxe, que precisavam de uma roupa que fosse mais leve e permitisse maior liberdade de movimento. Na década de 1920, a camiseta regata começou a ser usada como uma roupa casual, particularmente no verão, quando as pessoas queriam uma roupa mais fresca e confortável. Nos anos 50 e 60, a camiseta regata se tornou um item de moda popular entre os jovens, particularmente nos Estados Unidos, onde era frequentemente usada como jeans e tênis. Desde então, a camiseta regata se tornou um item básico em muitos guarda-roupas e vem em uma variedade de estilos, cores e tecidos. Hoje em dia, é usada por homens e mulheres em todo o mundo
como uma peça de roupa casual e esportiva. Muito forte o vídeo que vocês acabaram de ver. Agora vamos explanar cada ponto que o vídeo foi comentado e falado. Primeiramente, vamos falar do batom. Preste atenção. Como o vídeo disse, as antigas civilizações egípcias, mesopotâmicas, indígenas usavam substâncias para colorir os lábios. O diabo já usava esses povos antigos para manchar a imagem de Deus. E uma empresa francesa que lançou esse batom comercialmente em todo o mundo, em culturas diferentes. E muitas culturas diferentes estão usando esse acessório batom, que é até uma forma pejorativa, se você ver. É como se fosse um acessório de um órgão sexual masculino. E muitas mulheres de Deus estão louvando a Deus com os lábios cheios de batom, e suas canções, orações não estão subindo ao céu. Agora vamos falar do esmalte. O esmalte que foi feito a partir de um creme dental por um dentista. E o diabo usou a mente desse dentista para criar, modificar esse esmalte dental para esmalte de unhas. Como o diabo é sagaz, como o inimigo de nossas vidas, nossas almas, ele é sagaz e transformou a imagem de Deus e modificou para as irmãs colocarem aí as suas unhas postiças, unhas grandes, que Deus não se agrada, que deu origem das civilizações antigas egípcias, grega e romana. O povo pagão que adorava deuses Minerva, Juno, Júpiter, da mitologia grega antiga. E muitas irmãs estão usando o esmalte nas unhas para modificar o que Deus fez. Fica da forma, do jeito que Deus fez, que Ele te quer natural. Vocês prestaram atenção que a maquiagem ela veio das civilizações também antigas, romanas, gregas do passado, que usavam substâncias para colorir e embelezar o rosto. Você não está feliz, irmã, com o teu rosto natural? Deus te fez assim. Mas muitas irmãs estão se maquiando, colocando a máscara do diabo para parecer bonita para o mundo, mas não para Deus. Deus não se agrada de irmãs que usam esses acessórios do diabo. Maquiagem é do inferno. O diabo, você pode estar indo para o inferno, irmã, porque está usando a máscara dele. Essas substâncias que foram oriundas dos povos antigos, usavam essas maquiagens para adorar os seus deuses, os seus ídolos, a fim de cultos religiosos, para adorar, colocavam, e você está colocando os acessórios do passado, do mundo pagão, do povo egípcio, no teu rosto e acha que vai para o céu. Deus está vendo tudo. Essas civilizações também que criaram lápis, blanche, e muitas irmãs estão na casa de Deus colocando os acessórios do diabo. E essa tintura para os lábios, a igreja católica passada, eles abominavam, diziam que era pecado, mas o tempo passou e tudo ficou natural, como hoje. Se a irmã não usa batom ou maquiagem ou pinturas, diz que ela é cafona, que é antiquada, que não se enquadra à sociedade, que uma mulher que tem que se cuidar, porque se não se cuidar vai parecer fiel ao seu marido, e não é dessa forma. O diabo está trabalhando em muitas vidas, colocando coisas na mente dos líderes para propagar essas mentiras diabólicas. Aí o que aconteceu? Na França, as mulheres lá da corte começaram a usar de uma forma de extravagância para se sentirem mais poderosas, terem um sinal de poderio, de status, de fama, de glamour, da aparência de uma mulher que tem a pele mais clara, mais perfeita. Mas Deus te fez perfeita, irmã, do jeito que Ele quer na tua vida. Você tem um brilho do Espírito Santo. E agora as tintas para cabelos, que remonta também às civilizações gregas, romanas e egípcias do passado. As irmãs estão usando essas tintas artificiais para colorir os seus cabelos, onde Mateus 5,35 Jesus diz que não coloqueis nenhum fio nem branco nem preto nos seus cabelos. E as irmãs estão usando essas tintas de civilizações pagãs. E preste atenção que aqui é espiritual. Onde começou a raiz? Vamos na raiz. Que o diabo usou a mente desse químico para projetar essa tinta artificial. Projetou, começou oriundo da mente de um homem que foi setado pelo diabo e tem essa grande empresa de tinta do mundo para que as irmãs venham
usar essas tintas mundanas. E muitas irmãs estão perdendo a salvação porque estão usando essas tintas do diabo, diabólicas, e não estão percebendo que as suas almas estão indo para o inferno. E a história dos brincos, que remonta também a muitos anos atrás, no passado, onde as civilizações persas, egípcias, gregas, de novo nós estamos batendo na mesma tecla, usavam e colocavam nas suas orelhas, tanto homens como mulheres, civilizações pagãs que adoravam deuses estranhos, e eles acreditavam que usarem brincos era sinal de poder, status, que usavam até com desenhos, figuras esculpidas nos seus brincos. E muitas irmãs estão usando os acessórios do diabo, trazendo para a sua casa e até para o templo esses brincos consagrados com figuras do diabo, e estão desapercebidas de que as suas almas estão indo para o inferno, porque estão trazendo legalidades. Até esses furos são legalidades para que os demônios entrem na sua vida, atuem na sua vida, trazendo estrago, destruição na sua vida espiritual e também carnal, na sua carne, trazendo enfermidades. E também as mulheres da alta sociedade da Roma antiga usavam esses brincos para dizer que eram poderosas, e também usavam em forma de moda. A moda não é de Deus. A moda não é de Deus. O crente, o servo de Deus, não deve andar na moda. Deus abomina a moda, e muitas irmãs, para se sentirem poderosas com status, usam brincos, argola, piercing, e estão dando legalidade, abrindo portais espirituais para o diabo atuar em suas vidas. Agora nós vamos falar da bermuda. A bermuda moderna, que foi criada por esse ex-jogador de tênis, René Lacorte, ela é um acessório antigo, que muitos dados estatísticos diz que surgiu no século XIX, quando o exército britânico cortou as suas calças para ficar mais arejado, mais confortável, ali na Segunda Guerra, e cortou as suas calças até o joelho para se adaptarem também a países quentes. Mas a bermuda moderna, esse francês que projetou, porque em 1915 era comum usarem calças compridas, mas esse René, ele com a mente voltada para o mundanismo, o diabo setou a mente dele para fazer essas bermudas e serem confeccionadas para o mundo inteiro. E em 1930 começou a ser casual, todos usavam bermuda, mas nunca foi da vontade de Deus. Eles eram homens pagãos, a França, o povo da Europa, a maioria é um povo ateísta, um povo que não gosta de Deus, não ama Deus, e são alvo fácil para o diabo usar esses estilistas de moda também, e muitos crentes, homens usando bermuda, muitos homens se moldando ao mundo, onde Paulo diz em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, e muitos homens, servos de Deus, estão usando bermuda, parecendo com o mundo, mas Deus vai cobrar. Use calça social, viva na doutrina de Jesus para você ter a salvação eterna, homem. E por último, a camiseta regata, que também muitos homens estão usando, servo de Deus, para ficarem mais à vontade na sua região, na sua cidade. Surgiu também no final ali do século XIX e era uma roupa íntima para homem, camisa sobre camisa, e também se originou onde os lutadores de boxe que usavam camisetas com alças, eles projetaram para o mundo do esporte e para outras nações camiseta regata. Temos que ir do ponto do epicentro onde está o problema para vermos que é espiritual. Olha este conteúdo pelo lado espiritual. Se você olhar pelo lado carnal, você vai blasfemar, você vai escarnecer, zombar. Mas olhe pelo lado espiritual para você ver como é sério que nós estamos tratando aqui. Talvez você não veja um vídeo como esse na internet, porque aqui é profundo. E muitos homens estão usando camiseta regata achando que é natural. Mas homens, se você não viver a doutrina santa de Jesus, não estiver na posição, as roupas, nos vestuários que Jesus quer para a tua vida, você pode perecer, você pode vacilar, porque Deus não agrada-se de homens crentes cristãos que andem de camiseta regata. É uma peça íntima. Aqui foi uma explanação nesse vídeo. Quero que meus irmãos deixem seu like, compartilhem,
Comente também esse vídeo, o que é que você achou, me dê a sua opinião. Porque Jesus é amor, mas ele também é justiça.